Romanos capítulo 4, versos 16 ao verso número 25. Amém? Diz o texto da palavra do Senhor, Romanos capítulo 4, versos 16 a 25. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. O verso final, na realidade, o verso número 17, no final dele, ou a parte B, diz: Ele é o nosso Pai aos olhos de Deus, em quem creu. E essas expressões agora: o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Que o Espírito Santo possa revelar a palavra dele aos nossos corações, em nome de Jesus. Nós temos uma tendência, a característica do ser humano, a característica da nossa fragilidade, da nossa estrutura, se desesperar algumas vezes, se debater. Nós nos sentimos confortáveis quando nós estamos no controle de situações, no controle das pessoas que nós amamos, no controle da nossa vida. Quando nós enfrentamos as adversidades, que nós perdemos o controle, que nós ficamos limitados, o nosso coração começa a se debater. É comum ficar angustiado, é comum ficar desesperado muitas vezes. Nós, enquanto temos o controle, ficamos estável, estamos numa zona confortável. Mas a vida, ela apresenta situações, não são poucas, que nós ficamos à mercê, que nós não temos, ou todo o nosso esforço pode não ter sido ou não é suficiente para mudar um quadro e uma situação. E aí o coração, ele se desespera, o coração, ele fica angustiado, ele fica em luta. Aprender a descansar e a confiar em Deus é um grande desafio, da pedagogia divina. A prova do tempo, toda promessa, ela passa pela prova do tempo. Não tem promessas, em Minas Gerais, que são feitas de manhã e acontecem no hora do almoço. As promessas impactantes e maiores da nossa vida, elas passam pela prova do tempo. E é aqui que vai experimentar quem vai vencer ou não. A questão de tempo, ela é relativa. Depende do lado que você está. O time onde o sofrimento do Brasil, para quem está ganhando o jogo, o tempo não passa. Para quem está perdendo, o tempo passa quando? Estava falando hoje, Felipe, olha o tema da mensagem, o jogo hoje, Holanda e México. 3 minutos para mudar uma vida. 3 minutos para alguém que está saindo da Copa, fazer um gol, o segundo gol e classificar quem estava lá em cima. É o jogo do Brasil ontem, o desespero. Eu, como já não assisto nem pênalti, já faz muito tempo na minha vida que eu não fico vendo pênalti em decisão. Já faz um bom tempo, do Corinthians e da seleção só. Os outros eu não ligo, né? Os outros, pênalti de outros times é até gostoso ver.
Mas pena da seleção eu nem ouço. Ontem, aquele barulho, eu falei, nem, eu vou dar uma volta de carro. Trato já de pressão, ficar passando aí. E o duro que eu andando pela avenida ali da Lelininha, falou, vou com você. Eu nem vejo o pênalti. Eu falei, ainda bem que eu encontro uns 2, 3 perdidos aí dando volta de carro. Falei, tem mais uns 2, 3 que não vê pênalti. E o duro que eu estava indo ali na avenida do Coimbra, ali, de repente, estava uma casa mais lotada, uma varanda com uma TV grande. E o pessoal, eu vi que estava entusiasmado. Só antes, abrindo parênteses, eu tenho um amigo, a gente trabalhou muito tempo junto, eu entrei na empresa, trabalhei 18 anos, ele entrou um ano depois, então ficamos juntos aí trabalhando 17 anos. Ele falava para mim, pastor, me chama pastor, pelo amor, se eu não ver, eu morro do coração. Se eu não ver o que está acontecendo, eu morro do coração. Eu já falei para ele, eu prefiro não ver, senão eu que morro. Aí eu estava indo ontem, estava lá numa varanda, eu vi a galera, mas não era a última etapa, era das penúltimas. Eu vi a minada gritando, se errar o Brasil ganha. Falei, vixe, e eu dei uma paradinha do outro lado do jardim. A hora que o pessoal viu eu parar do outro lado do jardim, abre para ele ver o pênalti. Aí ficou bom mesmo, aí que ficou ótimo mesmo, né? Aí ficou uma beleza. Aí eu não tinha como ir embora, porque eles abriram, deixaram o telão, todo mundo ainda, alguns que relutaram, não, dá licença. Aí eu tive que ficar parado lá meio, aí ficou ruim mesmo, aí ficou pior. Mas aí fez o gol, o Chile, o pessoal, eu fui embora, depois o Abre me ligou, pai, pode voltar que ganhou. O tempo ele é relativo, tem até uma expressão bem raspando na vulgaridade. Para quem está do lado de fora do banheiro, 1 minuto é uma eternidade. Para quem está do lado de dentro, 1 minuto não é tempo nenhum, tempo é relativo. Nós sempre temos um desafio, porque Deus trabalha de forma artesanal. Deus ele tem uma maneira. A ideia e o propósito de Deus não é apenas resolver uma necessidade imediata que eu tenho. Isso faz parte, mas não é o objetivo maior. O projeto de Deus é me ensinar a depender e confiar dEle, é forjar o meu caráter, é lapidar a minha vida, a pedagogia da espera, me levar a ser uma pessoa flexível, uma pessoa que ela busque, dependa ainda mais do Senhor. Falei quinta-feira, a gente sempre fala com a igreja, é interessante, isso é uma expressão tão simples, que o mesmo sol que amolece a cera é o sol que endurece o barro. Eu vejo pessoas na dificuldade, ela aproxima mais da igreja, ela busca mais o Senhor, ela louva mais, e é o correto, é aí que você tem que ir mesmo. Alguns na dificuldade, ele se aproxima, ele depende, ele ora, e alguns na dificuldade desanima, fecha o coração, fica apático, indiferente, vai ficando escasso o envolvimento dele ministerial. Então, a resposta da nossa vida, e o Senhor, ele tem essa característica para comigo e para com você. A nossa paciência ela é curta, nós estamos na era do fast food, é tudo muito rápido. Tudo é micro-ondas, as refeições rápidas, porque o tempo, a dinâmica, a correria, o sistema hoje requer essa forma de tudo ser mais ágil. Mas no reino de Deus continua da mesma maneira, os princípios são imutáveis. O projeto de Deus continua sendo um percurso de espera. Só que a espera eu posso aprender, eu posso depender, eu posso amadurecer, eu posso me envolver, eu posso responder ao chamado de Deus. Mas eu também posso perder o foco, vai depender da resposta do meu coração. Esse texto, eu confesso que várias vezes olho para ele, quando fala de um personagem chamado Abraão. Em esperança, creu contra a própria esperança. É antagônico e paradoxal no primeiro instante você ler o texto, o versículo. Você olha, dá a impressão que houve um erro de gramática, ou um erro de conjugação de verbo, ou houve um erro de colocação nos adjetivos, ou houve um erro de expressão. Em esperança, creu contra a própria esperança. Mas não tem nenhum erro, não tem nenhuma contradição. Nada paradoxal. O autor maior, Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, fazendo um relato da experiência de Abraão, ele fala da esperança que não se desespera. Esse versículo é isso, a esperança que não se desespera. Rapidamente, eu sei que boa parte já conhece a história, mas eu preciso só rapidamente ler o plano de fundo.
Abraão é alguém que começa a sua jornada com o chamado de Deus. Até então o seu nome Abraão, que significa pai das alturas. Deus muda o seu nome, põe um A mais, Abraão, que significa pai de multidão de nações, ou multidões de nações, mas ele não tem filho, sua esposa é estéril, 75 anos, ela 10 anos mais nova, ele é chamado de uma terra dos caldeus, e Deus tem uma promessa, e ele vai ser o ascendente, ele vai ser o início de um projeto da nação chamado Israel. Abraão, Isaac e Jacó, e Deus vai fazer grandes coisas. Esse relato está falando da experiência de Abraão enquanto aguarda a sua promessa. Quando você vê uma citação na Bíblia de Ana, quando ela ora por Samuel, um outro personagem bíblico, ela faz uma afirmação: Deus dá vida e tira a vida, Ele exalta e humilha, Ele levanta o pobre do pó e faz assentar entre os príncipes. Só que quando Deus age, ninguém pode impedir. Não tem demônios, não tem pessoas, não tem principados, não tem sistema. Pode se levantar o inferno. Quando Deus determina, eu vou fazer, não tem quem pode impedir. Não existe alguém que possa colocar ou dificultar ou fazer com que aquilo não aconteça. O próprio texto bíblico diz: agindo Deus, quem impedirá? Quando Ele determina, eu vou fazer, está determinado. Deus age muitas vezes de forma artesanal. Não é uma produção em série. Deus não faz uma produção em série e fala: ó, vou fazer uma produção. Não, Deus trabalha com a minha vida e com a sua vida de forma artesanal. Por isso, quantas vezes eu uso essa expressão, tem algumas expressões que eu uso tanto que as pessoas depois ficam brincando comigo. Anacronismo, sempre essa diferença de tempo. Entre o nosso tempo, anacronismo é uma diferença de tempo, mas anacronismo aqui para nós é uma diferença de tempo entre nós e o tempo de Deus, porque nós temos pressa, nós somos limitados. Deus é eterno, e nessas questões, Ele não tem pressa, Ele trabalha de forma artesanal. O cântico foi ministrado, e alguns cânticos nessa noite, Deus não esqueceu de você. Deus não desistiu de você. Deus não abandonou você. Deus não deixou você. Deus não virou as costas para você. Ele tem uma maneira de trabalhar. Por quê? Voltando ao que eu já falei, além da necessidade imediata, Ele quer me ensinar verdades eternas e duradouras, que mudam minha visão da vida, ser instrumento e ser flexível e ensinável diante dEle. A vida de Abraão é exatamente isso. 3 aspectos nessa noite, antes de celebrarmos a ceia do Senhor. Só pode ter uma esperança que não desespera aquele que crê no Deus dos impossíveis. Só pode ter a esperança que não desespera aquele que crê no Deus do impossível. Tem situações que eu não sei se é projeto de Deus ainda ou não. Tem situações que eu não sei se é propósito de Deus ainda ou não. E essas eu tenho que depender e buscar e orar e aguardar a resposta. Se não, eu espero um pouco. Mas tem palavras que o Senhor já determinou, tem promessas, e tem verdades, e tem orientações bíblicas que são imutáveis, que é a vontade dEle, e eu posso crer no Deus do impossível. Abraão tem 75 anos, não tem nenhum filho. Algumas vezes, e nós temos essa tendência, pode ser que nesta noite, você olha para a sua vida e fala: mas faz tempo que eu estou aguardando e não acontece. Passou um ano, passaram-se 5 anos, 10 anos e não mudou. Eu tenho entendido biblicamente que o Senhor é especialista em casos crônicos. Deus, Ele é especialista em casos crônicos. A mulher, 12 anos, fluxo de sangue. A mulher, 18 anos, andando encurvada, entrando na sinagoga, oprimida para o inimigo. O homem, 38 anos, ao tanque de Betesda, paralítico. E o Senhor, em todas essas, foi lá, interviu e realizou milagre. Ele é especialista em casos crônicos. Tem situações que você pode ter falado: eu já orei uma vez, eu já orei 2, eu não venci esse pecado, eu não venci essa dificuldade, eu não venci essa crise, eu não venci essa luta. Não desista, não desista. Ele é o Deus dos impossíveis. Mas uma questão aqui: todas as vezes que nós tentamos um atalho, nós vamos para mais longe. E nós, seres humanos, se não tomarmos cuidado, nós tentamos acertar um erro com outro erro. Você acerta uma mentira com outra mentira. Você acerta um problema com outro problema. Você acerta um ressentimento com uma mágoa. Você acerta uma fofoca com uma maledicência. Você acerta uma incredulidade com ceticismo. E nós, se não tomarmos cuidado, vários personagens bíblicos tiveram isso. Quando nós olhamos, você vai ver Abraão,
quando está com passaram-se 11 anos, ele primeiro pensou, será que é o meu servo? Porque ele não tem filho, fala que vai ser pai de multidão de nação, ou pai de multidões de nações, e não tem filho algum. Ele fala, será que é o meu servo Damasceno, Eleazar, que vai ser o meu descendente? Já começa a buscar alternativas humanas na força própria, e não aconteceu, até que surge a sugestão de Agar. Isso daqui foi uma referência bíblica do Velho Testamento, que não tem respaldo nos dias de hoje, na qual Abraão tem uma concubina e gera um filho com a aprovação de Sara para que fosse um descendente. E foi o grande desafio na vida deles, na qual nasce Ismael, que vem a geração então dos árabes, que depois o Senhor, pela sua graça e bondade, abençoou também. Mas gerou um conflito, porque ele tentou resolver um problema da sua maneira. Já que Deus está demorando, deixa eu fazer do meu jeito. Já que não acontece, deixa eu ir lá tirar satisfação. Já que eu não saio desse perrengue, deixa eu criar algumas alternativas, escusas para tentar resolver. Eu vou buscar um atalho. Aí ele foi para mais longe. Você vai ver biblicamente que houve um silêncio. Você vai ver no capítulo, na relatos bíblicos, de 86 anos, passa-se aproximadamente 14 anos para o Senhor falar novamente com ele, porque entrou no silêncio. Porque ele tentou acertar uma situação com empenho, com a luta, com o desenvolvimento, com a capacidade. Tem uma sinergia perfeita que eu sempre entendo. Se você transferir tudo para o Senhor, ficar de braço cruzado, é Deus quem vai fazer, ou Deus me ajuda, ou Deus faz, ou Deus, e não fizer nada, Deus move céus e terra naquilo que você não pode fazer, mas não move um dedo naquilo que é responsabilidade minha e sua. Ao outro extremo, não, eu posso, eu paro quando eu quero, eu melhoro quando eu quero, eu resolvo quando eu quero, eu venço, eu luto, é o pensamento positivo, afinal de contas, estamos na era do pensamento positivo, e tantas questões de autoajuda que vai me fazer um vencedor. Só que o resultado, com frequência, é frustração, fracasso e desânimo. Postura humana, intervenção divina, atitude e manifestação do poder de Deus. Fé encontrando-se com a vontade de Deus, onde a explosão de milagres. O texto vai falar sobre isso. Abraão, não acontece nada. Vai tentar resolver o problema. Olha para mim, por favor. Algumas vezes você já tentou resolver o teu problema na força própria? Algumas vezes você já tentou resolver do teu jeito? Tentou mudar alguém da tua maneira? Tentou falar, agora eu faço, às vezes no ímpeto, na precipitação, na emoção, na empolgação, na adrenalina, ali no sentimento. Eu quero dizer para você nesta noite, Deus, Ele é o Deus do impossível. Na maioria das vezes, passa-se 86, está com 86 anos Abraão, agora com 100 anos, e Sara com 90, e vai ser pai de multidões de nações, meu amado, não tem Viagra que ajuda, não tem nada que resolva, não tem mulher que se entusiasme. Com 90 anos a Bíblia fala que Sara, já, além de ser estéril, já tinha passado a menopausa, já estava na fase que não tinha qualquer interesse sexual, porque ela já tinha passado todos os estágios da sua vida. Deus falou, eu vou fazer um milagre agora. Por isso que o nome Isaac significa riso. Por isso que o nome Isaac. Porque quando o anjo chega para Abraão e fala, Abraão, chegou a hora. Agora? Agora? E Sara não está junto, Sara está na tenda ouvindo. E Sara começa a rir, mas não começa a rir de alegria. Começou a dar aquela risada, você fala, pelo amor de Deus, tem um senso de humor. Agora? 100 anos, e Sara 90 anos, ela começa a rir. Mas não é rir de alegria, ela começa a rir de achar engraçado, inusitado a cena. De uma maneira, e o Senhor falou, por isso seu filho vai chamar Isaac, que significa riso. Porque na maioria das vezes, no momento menos provável que Deus faz, para que você saiba que foi Ele, porque Ele não divide a glória dEle com ninguém. Algumas vezes acontece em outra hora, nós falamos, foi eu que, nossa, mas eu sou um bom administrador, hein? Eu sou um bom pai, eu sou um bom esposo, uma boa esposa, eu sou um bom filho, afinal de contas, eu sou um bom integrante de ministério, eu sou alguém que fiz acontecer. Muitas, e na maioria das vezes, é na hora que não tem qualquer possibilidade para que você saiba que quem fez foi única, exclusivamente o Senhor, porque Ele não divide, né, a glória dEle com ninguém. Deus não divide. E todas as vezes que você fizer para a glória própria, o aplauso dos humanos, das pessoas, já foi o suficiente para você. Não tem a recompensa que vem do Senhor. Por isso que a Bíblia diz, e o Pai que te vem em oculto te recompensará. Se a tua recompensa é aplauso das pessoas, já está recompensado. Já o holofote das pessoas é suficiente
já recebeu já o teu prêmio, mas a recompensa do Senhor, Ele faz para aqueles que desejam não dividir a glória com ninguém. Ele é o Deus do impossível. A hora que chega nessa hora, e é interessante, eu já falei isso aqui na igreja, Deus faz de uma maneira tão interessante, que Sara com 90 anos, claro que a idade deles não era, a cronologia deles era mais de 100 anos. Deus faz de uma maneira tão interessante que Sara ficou extremamente atraente, bonita. Tanto é que ela chega, o Abimeleque quis tomá-la para ela, pessoa que era irmã de Abraão. Falou, que mulher bonita, vou pegar para mim essa mulher. E Abraão, com medo de ser morto, minha irmã e tal. Você vê para Abimeleque, que é um rei, desejar uma mulher, não estava capengando, né? Não estava ruim de lataria, Deus fez um milagre que mudou a vida de Sara. Deus se renovou, e aí vem o milagre. Eu quero falar tudo isso para você nessa noite, que Deus é o Deus do impossível. Tem situações na minha, na tua vida, que você acha que não tem possibilidade. Tem contextos familiares que parece que chegou ao fim, como foi ministrado pela irmã do cântico. Tem lutas internas, tem dilemas, tem situações que se perde o controle, que vai escorrendo por entre os dedos, e situações externas e algumas vezes internas. Quando eu vejo uma pessoa, irmãos, que está passando uma depressão, quando eu vejo uma pessoa que está lutando contra a síndrome do pânico, quando eu vejo mulheres, homens, marmanjos na minha frente chorando, lutando contra uma angústia, uma depressão, uma síndrome do pânico, meu coração se condói. Porque eu vejo alguém que perdeu o controle dentro de si, não está conseguindo organizar as ideias, e não consegue resgatar, e não consegue se posicionar para dissipar tudo aquilo do coração. Aí entra o Senhor. Ele é o Deus do impossível, na minha vida e na tua vida. Olha as características rapidamente de Abraão. A idade avançada, a mulher era estéril, desde o que ele havia prometido, passaram-se 11 anos e agora vai passar-se mais 14, e o Senhor vai fazer um milagre agora. Toda promessa passa pela prova do tempo. Não desista de crer. Para Deus as promessas dele não têm validade de tempo. O bom senso dizia, é impossível. A razão dizia, não pode ser. E a fé diz, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é possível aquele que crê. Promessa de Deus não tem prazo de validade. Não caduca. Hoje, muita coisa, até o que não deveria, tem prazo de validade. Até situações de valores, hoje tem prazo de validade. Antes era hoje já ficou meio dependendo. Tem prazo. As promessas de Deus não têm prazo de validade. As promessas de Deus não caducam. Tudo, a pessoa sai de uma empresa, ela tem um prazo, se ela vai reclamar ou não dos seus direitos, 2 anos. A pessoa sai da empresa, ela tem uns 5 últimos anos para pleitear se vai ou não. A pessoa vai no supermercado, somente que está em oferta, a primeira coisa que ela pega é ver o prazo de validade. Se já não está para vencer no dia seguinte, para não comprar um estoque muito grande. Tem prazo de validade. Os irmãos têm farmácia aqui, tem alguns donos de farmácia aqui, está sempre essa responsabilidade de olhar o prazo de validade. As promessas de Deus não têm prazo de validade, elas não caducam, elas não caem por terra. O que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Passam-se dias, meses, anos, estações, mas se Ele prometeu, Ele vai cumprir sobre a minha vida e sobre a tua vida, em nome de Jesus. Só pode ter esperança que não desespera aquele que crê na provisão divina. Aquele que crê. Nós gostaríamos muitas vezes de ter um estoque, que o Senhor nos desse, até o final do ano pelo menos, que o Senhor nos proporcionasse até o final de 2014, certezas absolutas. Mas o Senhor Jesus, quando Ele foi ensinar a oração, Ele falou, vós orareis assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas não pode ser amanhã, depois de amanhã, até o final da semana, até o final do mês, até o final do ano? Não, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Por isso a Bíblia fala um dia de cada vez, naquela linguagem que é de recuperação e restauração de pessoas, e é adaptado pelo princípio bíblico, basta cada dia o seu mal. O grande problema nosso é que nós queremos viver o amanhã, onde Deus somente foi no amanhã, nós não conhecemos e queremos viver com a força de hoje ou amanhã, isso é impossível. Algumas vezes nós queremos ser igual camelo, não no sentido do cheiro, é claro. O camelo tem aquele compartimento no seu próprio organismo, toma muita água, aguenta andar vários dias pelo deserto. Só que vai ficando um cheiro extremamente desagradável, mas o seu organismo vai pegando águas
que está ali naquele compartimento para aguentar essa estrutura, para aguentar até a resistência. O Senhor nos criou como beija-flor, de pouquinho em pouquinho. Mais bonito, mais cheiroso, mas é de pouquinho em pouquinho. Por isso é o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O Senhor quer te dar a provisão para a tua vida hoje. Eu não sei como você entrou aqui. Talvez em necessidades, tranquilo na vida, mas a necessidade maior da esperança da vida eterna. Vencer um pecado, vencer uma luta, vencer um vício, conseguir reorganizar a vida, desembaraçar, ter uma definição profissional, financeira. Mas uma coisa eu sei, que o Senhor, Ele tem a provisão para a minha vida e tua vida. Ele é quem me sustenta. Só que a grande questão é eu aprender a viver o dia de hoje. Alguém já disse, os filósofos franceses fizeram esse levantamento, numa determinada época, numa estatística, na análise de pesquisa, que nós vivemos 75% do tempo no passado e 20% do tempo no futuro. E apenas 5% do nosso tempo no presente. Talvez não seja essa a tua realidade, 75% do passado e 20% no futuro. Mas que nós vivemos, realmente podemos influenciar é o hoje. A provisão. Deus trouxe a mim e a você aqui para falar que Ele tem provisão. O Senhor Jeová Jiré. O Senhor que provê. Isso não significa que eu não tenha que lutar, que eu não tenho que batalhar. Já tive casos, já falei algumas vezes para a igreja, da pessoa falar, pastor, eu não gosto de trabalhar. Mas a Bíblia tem tranquilo, não é obrigado a trabalhar. Verdade, a Bíblia diz, não é obrigado a trabalhar. Você pode ficar sem trabalhar, não tem nenhuma dificuldade. Você tem permissão para isso, você tem possibilidade, existe uma cláusula apenas. É contrato com cláusula. Artigo 1º, cláusula 1ª e única. Quem não quiser trabalhar não tem problema algum, você pode ter essa opção de vida. É uma escolha que você faz. Quem não quiser trabalhar não tem opção. Tessalonicenses, Paulo foi muito claro e deu receita. Quem não trabalha, que também não coma. Não tem dificuldade nenhuma. Só não comer nada. Começa amanhã, já começa. Não gosta de trabalhar. Não tem problema nenhum não gostar de trabalhar. Só não comer também. Paulo foi bem claro em Tessalonicenses. Quem não trabalha, que também não coma. Não é não trabalhar por falta de oportunidades, é não trabalhar por decisão de não querer trabalhar. A Bíblia fala que tudo quanto vê a tua mão, faz da tua melhor maneira, sem gambiarra, sem querer passar os outros para trás, sem tumultuar. Tanto é que todas as vezes que alguém tenta passar alguém para trás, você vê o jogador Gerson, era um fenômeno aí de figura de representatividade. Depois que entrou com aquela ideia de lei de Gerson, a propaganda do cigarro, que era levar vantagem em tudo, a imagem ficou apagada. Ficou só a marca, a lei de Gerson, tirar vantagem em tudo. Tem pessoas que vão já cozeando na vida, quer tirar vantagem em tudo. Tudo ela quer dar um drible em alguém e deixar alguém para trás. Tudo ela vai levando meio embolado, vai levando meio na gambiarra. O projeto de Deus para a minha vida e para a tua vida não é dessa maneira. Eu posso ter uma postura que Ele traz a provisão para a minha vida e para a tua vida. Então o que vier nas tuas mãos, faz conforme a tua força. Faz o melhor. Faz com dedicação, faz com empenho, faz realmente com aquela excelência que Deus tem colocado. E Deus vai honrar a tua vida em nome de Jesus. Ele é poderoso para honrar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Quanto tempo você tem esperado alguma promessa de Deus? Quanto tempo você tem aguardado algo que você ainda imagina, será que vai acontecer? Quanto tempo, às vezes, você tem olhado e fala, será que o Senhor não está realmente voltado mais para aquilo que Ele me disse? Ele não muda a sua palavra, Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Por último, nós cremos que a esperança que não desespera é para aquele que crê no Deus de grandes transformações. Aquele que crê no Deus de grandes transformações. Nesta noite aqui, nesse auditório aqui, tem várias histórias vivas de grandes transformações. Nesta noite aqui, tem várias transformações andando para lá e para cá, causadas, promovidas e provocadas pelo Senhor, produzidas pelo Senhor. Quantos estão aqui são respostas de orações, de mãe, de pai, de irmão, de filho? Quantos vão chegar ainda que são respostas de orações? Deus é o Senhor de grandes transformações. Transformou a vida de Abraão, transformou a vida de Sara, fez o milagre acontecendo. Presta atenção, eu vou caminhar para o final. Eu queria usar esse link com o cântico. Mas eu sou pequeno, mas Deus é grande. Eu sou frágil, mas Ele é forte. Eu sou efêmero, sazonal não, efêmera a minha vida, passa-se rápido. Mas Ele é eterno, Ele é poderoso.
A minha vida é um momento, mas Ele é contínuo. A minha vida é uma frase, mas Ele é eterno. Eu preciso crer nisso nesta noite. A grande transformação que vem do Senhor. Às vezes nós ficamos esperando algo mirabolante, algumas coisas que possam causar ou impactar ou mostrar. O Senhor, Ele faz transformações muitas vezes de pequenos começos, Ele faz coisas extraordinárias. Por isso que a Bíblia fala, não despreze os pequenos começos. Às vezes a pessoa, uma pequena mudança no coração, uma pequena mudança na situação, uma pequena mudança, às vezes ela não dá aquela ênfase. O Senhor, de pequenos começos, Ele faz coisas extraordinárias. Mas a Bíblia diz, para nós terminarmos, olha aqui o texto, Ele é aquele que vivifica os mortos, a Bíblia fala sobre isso. É o Deus que chama a existência o que não existe. Ele vai lá no futuro, bate uma foto, traz no presente, te dá a condição de você visualizar, crer aonde vai chegar o projeto desse. Isso é fé. Fé é você ir lá, Deus vai no futuro, bate uma foto, traz no teu coração, imprime um sonho e você crê onde você vai chegar pelo poder dele. Isso é fé. Muitos testemunhos você deveria, ou pelo menos seria uma sugestão, escrever antes dele acontecer. Escrever antes deles tomarem forma. Já começar a confessar e declarar a vitória. Não esperar primeiro concretizar para depois exercitar a fé. Porque esse princípio que Deus chama as coisas que não existem como se já existissem. Ele já começa a falar que o objetivo é o subjetivo já é objetivo, que o abstrato já é real, que o projetado já se transformou em algo concreto. Ele já mostra dessa maneira. Esta noite, em nome de Jesus, eu e você podemos crer num Deus poderoso que reconstrói vida, desembaraça caminhos e faz o maior milagre que pode existir, que nós vamos celebrar agora neste momento. Salvar a mim e tua vida do inferno. Salvar a mim e tua vida da perdição eterna, porque, convenhamos, não sei a sua, estou falando da minha, não tem nada de bom. Se tirar Jesus não sobra nada de bom. Se tirar Jesus não sobra absolutamente nada que dá para falar, opa, dá para a eternidade. O que faz a diferença na minha vida é Jesus. O que faz, quem é bom é Jesus. O maior milagre de todos, Ele faz e fez na sua morte e ressurreição. Pegar pessoas como eu, com todo respeito como você, sem nada de bom para oferecer diante de um Deus tão santo, tão puro, tão perfeito, um Deus tão sublime, tão majestoso, tão grandioso e glorioso. E Ele fala, eu vou te dar a esperança da vida eterna e vou colocar você no céu, por meio da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Os irmãos do louvor vão vir aqui à frente. O Deus que chama a existência as coisas que não existem. O Deus que faz com que a mulher seja alegre, mãe de filhos, e o Deus do impossível. Para encerrar, nós vamos servir a ceia em seguida, ou celebrar a ceia melhor. Tem duas coisas que Deus não pode fazer. Tem duas coisas que Deus não pode falhar. Tem duas coisas que Deus não pode realizar. Tem duas coisas que Deus não fará: negar a si mesmo e quebrar as suas promessas. São duas coisas que Deus não faz. É interessante que a Bíblia diz que aqui não é uma apologia para a infidelidade, não é apologia para a infidelidade. Mas o texto diz, o Senhor fala, mesmo que for infiel, eu permaneço fiel, porque eu não posso negar a mim mesmo. Paulo diz, mesmo que for infiel, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Tanto é verdade, estou concluindo, que quando ele envia Moisés para poder ser instrumento de libertação do povo do Egito, e Moisés chega e fala, eu vou vir em nome de quem que eu vou lá? Quem vai me dar a procuração? A hora que alguém lê a procuração, quem que outorgou o meu nome, para que eu possa ter autoridade, autenticidade? Quem que fez isso? O Senhor falou para ele assim, Moisés, fala para eles que isso é o eu sou. Eu sou quem fez, que te enviou. Eu sou. Simplesmente isso. O Deus que não pode negar a si mesmo. E a segunda que ele não faz, ele não pode fazer, falhar ou quebrar as suas promessas. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. O que ele falou, ele vai cumprir. Terminando, a promessa de Deus não tem prazo de validade. Pastor, passou um ano, Senhor, passou um ano, acho que venceu, não vence. Passou 10 anos, não vence. E você fala assim, mas passou o tempo, hein? Estou com 18, dos 18 para frente, chegou nos 20, então chegou nos 30,
A hora que entra no Zenta, então, pelo amor, aí vai embora mesmo, né? Quando você é molecão, você fala, cara de 50 anos, fala, nossa, mas tá velho, hein? 50 anos tá velho. Agora que você vai chegando perto de 50, você vê alguém que morreu com 98, você fala, morreu cedo, hein? Tá, puxa vida, hein? Igual a piada do Wilson, né? Também não se cuidou, né, Wilson? Aquela que a Amanda gosta, que você conta, dá risada, também não se cuidou, 104 anos, não se cuidava. Outro dia você conta essa piada, viu, Wilson? Você entende que a medida vai passando o tempo, as coisas falam, nossa, mas novo, hein? Também nem se cuidava direito, né? 105 nem deve estar se cuidando direito. E às vezes, principalmente quando a gente chega na fase da meia-idade, a partir dos 30, 35, 40, a gente tem uma tendência a falar, o que eu fiz da minha vida até agora? O que eu produzi? O que eu conquistei? O que eu impactei? Que legado que eu vou deixar? Essas são as crises da meia-idade aí que acontecem aí. Para encerrar, eu quero dizer para você, para o senhor não tem tempo. Quando Abraão, 75 anos, falando, bom, vou dar entrada nos papéis de aposentadoria. Vou agora, INSS, varinha de pescar, ficar só ali, ó, só ali o dia todo pescando, recebendo, só passar no banco cartão de aposentadoria. Deus falou para Abraão, agora que eu vou começar a tua história. Agora que eu vou começar a fazer algo novo na tua vida. Sai de Ur dos Caldeus, eu vou fazer um grande desafio. 75 anos, que ele estava pensando em aposentar. O Senhor, você pode ter 15, 20, 35, 40, 50, 80, eu não sei quantos anos. A hora que ele olha para você e fala, eu vou fazer agora. Ele imprime um ritmo novo de velocidade na tua vida e faz acontecer. Por isso, tem momentos da vida que você fala, agora é hora de sossegar. Ele traz desafios enormes para falar, para dar até adrenalina na vida, uma dinâmica, para falar, eu quero usar você novamente, de maneira intensa e maneira segundo o meu projeto, meu querer e poder. Por isso, você, qualquer um aqui nesta noite, fala, estou para me aposentar. Para Deus não tem essa aposentadoria. Sempre é tempo para Ele começar algo novo, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Nós vamos deixar pedir que os irmãos que vão nos ajudar a servir a ceia venham à frente, por gentileza. Queria que você orasse ao Senhor. Você pudesse começar a levantar um clamor diante de Deus pela tua vida, dentro daquilo que foi ministrado. Pastor Edson, por gentileza, está aqui nos ajudando a servir também. Claudinha, vem nos ajudar também, por gentileza. Vai orando ao Senhor, pedindo pela sua vida. Momento especial e precioso. O Senhor tem preparado. Tchalão, vem nos ajudar a servir, por gentileza. A ceia do Senhor, aquele momento que nós refletimos e repensamos na morte e ressurreição do Senhor Jesus. Andréia Zanelato, vem nos ajudar também. Andréia Zanelato, por gentileza. Diretora da escola, gosta de trabalhar com os alunos, diretora de escola, olha, sempre tranquila, né? Ser diretora de escola. A ceia é o momento de relembrar da morte e ressurreição do Senhor Jesus. O suco de uva representa o sangue de Jesus, não vira o sangue de Jesus, ele representa. E o pão representa o corpo de Jesus, não vira, pode mastigar, não vai sair sangue, não tem, representa o corpo de Jesus, ferido em meu e teu favor. A pessoa, para participar da ceia, deve ter sido batizada na fase de decisão do coração para testemunhar publicamente da sua fé em Cristo Jesus. Está em comunhão com o Senhor e com a igreja a qual congrega. Tem dois extremos em relação à ceia. Algumas pessoas que podem, e eu sei que esse não é o seu caso, com certeza, tratar como ritual. Não tem problema, vou participar da ceia, mais um ritual, amanhã está tudo normal de novo. Esse é um extremo. Não discernir o corpo do Senhor, o significado e a representatividade e aquilo que Jesus realizou em meu seu favor. O outro extremo é quando as pessoas deixam de participar da acusação do inimigo.
Você pode ter errado em alguma área da sua vida e já ter pedido perdão ao Senhor. E Ele já te perdoou. E você às vezes chega para pedir perdão de novo e Ele olha para você e olha para mim e fala, mas você está pedindo perdão do quê? Eu não me lembro. Não tem? Já joguei para trás das minhas costas os seus pecados. E tem algumas pessoas que ficam debaixo de uma acusação, sem participar da ceia, sentindo-se acusadas. Se você pediu perdão e tem um desejo de mudança, o Senhor já te perdoou. Eu queria que você fechasse os teus olhos e orasse, baseado nesta palavra, o Deus de provisão, e sobre a tua vida, em nome de Jesus. Em esperança, creu contra a esperança que não desespera. Nesta noite, eu queria que você participasse da ceia, pela sua vida, renovando a sua aliança e compromisso com o Senhor e uns com os outros. Aquelas pessoas, os irmãos que vão participar da ceia, se coloquem em pé, por gentileza. À medida que recebendo os elementos, o suco de uva e o pão, sente-se para nós participarmos juntos, no momento que sinalizarmos. Pode servir, por favor. Obrigado por me escutar quando eu não podia me expressar. Suas lágrimas falavam por mim. Pai, sei que não mereço teu amor, mas a tua graça me alcançou, favor merecido do Senhor. Sou pequeno e não sei andar, mas contigo eu posso chegar, ir além onde meu Deus sonhou. Você chegar até onde Deus sonhou. Pai, sei que tenho muito a aprender, Sempre temos muito. mas contigo eu posso crescer e o impossível conquistar. Você pode declarar. Eu sou frágil, mas meu Deus é forte. Sou pequeno, mas meu Deus é grande. Sou o momento, Ele é eternidade. Ele é tudo, sou só uma frase. Mas eu sei, Ele não me esqueceu. Uma história linda Ele escreveu. Faço parte dos planos de Deus. Eu sou dele. Saber disso e declarar de todo o coração sobre a tua vida uma história linda. Ele tem escrito, tem determinado a teu respeito. Pai, sou pequeno e não sei andar, mas contigo eu posso chegar, ir além onde meu Deus sonhou. Sei que tenho muito a aprender, mas contigo eu posso crescer e o impossível conquistar. Eu sou frágil, mas meu Deus é forte. Sou pequeno, mas meu Deus é grande. Sou o momento, Ele é eternidade. Ele é tudo, sou só